Douglas, boa tarde, tá conseguindo me ouvir? Boa tarde, professor. Tô sim. Ah, beleza, ótimo. Então vamos aguardar mais um pouquinho aí para os outros alunos chegarem, para a gente verificar os exercícios que vão cair na prova e fazer uma revisãozinha, mas é dentro daquilo que a gente já viu, tá bom? Não, beleza. Aí, professor, no final da aula, assim, se eu puder só dar uma revisada naquele 3 aquele exercício 3 do trabalho, eu fiz, mas eu não sei se eu fiz certinho. Tá. A gente vê sim. Então, o primeiro e o segundo, né? Foi o segundo exercício. Eu passo fazendo trabalho lá. Eu fiz, mas não sei se eu não fiquei com tanta certeza nele, não. Tá, a gente dá uma olhada, tá? Beleza. Vamos estipular os exercícios que vai sair na prova e aí depois a gente vê ele. Beleza, professor. Então tá bom. Tá, beleza. Angelo, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem, professor? Tá? Espera mais um pouquinho, chegar aí mais uns dois aí, a gente começa a revisão, tá bom? Beleza.
Pessoal, vamos começar. Depois fica gravado aí. Eu coloco assim, acaba a aula já online. E os alunos que vierem depois podem estar assistindo, tá bom? Estão preparados aí? Sim, professor. Tranquilo, vamos lá. Vou compartilhar minha tela aqui. Deixa eu só... Uns vai ser os... Começar com o primeiro aqui, né? Deixa eu pegar aqui. O livro... Página 128. Olha só, eu vou usar o primeiro exercício, o número 1. Será o exercício da página do livro 128, esse exemplificando. Opa, deixa eu compartilhar minha tela. Tá? Vamos lá. Vamos ver passo a passo esse exercício aqui. E aí a gente tira as dúvidas, né? Ó, um carro quebrado deve ser içado por uma corda para subir uma ladeira. A ladeira forma um ângulo de 30 graus com horizontal. A massa do carro é de 800 kg. E o coeficiente de atrito entre o asfalto e os pneus é de 0,077. 0,0577. Qual deve ser o módulo da tração no cabo para que o carro suba numa aceleração de 0,5 metros por segundo? Então, situação problema. O que nós temos aqui? Um cabo, o carro está sendo içado, ele tem uma massa de 800 kg, existe um coeficiente de atrito, e lembrando, a força de atrito entre o carro e o plano inclinado ocorre nos pneus, e ela sempre será contrária ao movimento, certo? O que vocês deverão fazer na resolução do exercício para me entregar? Porque assim, eu vou colocar no ABA o exercício de múltipla escolha, certo? Então, vocês vão poder escolher questões, as várias alternativas, tal. De qualquer forma, eu só valido a prova se vocês mandar para mim, logo após vocês terminar a prova no AVA, me mandar a resolução, fotos da resolução bem nítida no meu WhatsApp, para me ver se o que você selecionou está de acordo com o que você calculou, se há coerência nos seus resultados, tá? Beleza, vamos lá. O que nós temos aqui? Qual deverá ser o módulo da tração no cabo do carro suba com aceleração de 5? Importante agora, pessoal, é vocês definir bem e devem fazer esse desenho, tá? Na mão, na resolução da prova, que nós chamamos de diagrama de corpo livre, indicando todas as forças. Observe que nós teremos uma força de tração, porque sabemos que o carro vai subir. A questão é essa, o carro sobe. O que nós queremos descobrir é o quanto vale essa tração. Esse é o objetivo do exercício. E vamos adotar esse eixo de referência, né? X e Y, com as setas apontando para a esquerda e para cima, e o Y para vertical, né? Um pouquinho de inclinação para cima positivo. Então, essa é a nossa referência positiva. E colocamos as forças que nós temos. Lembrando, a força-peso, ela sempre vai estar direcionada direto para o centro da Terra, não importa o plano inclinado, tá? Essa é a força-peso. Essa força-peso se decompõe em outras duas forças. Uma PX, tá? Que está paralela ao plano inclinado, e uma força PY, que é perpendicular ao plano inclinado e ela é igual a normal. Por que é igual? Porque se ela fosse maior, o carro afundava. Se ela fosse menor, o carro saía voando nesse sentido. As duas são iguais, uma equilibrando a outra. As duas atuam no mesmo corpo. Tranquilo até aqui? Sim, professor. Então, beleza. Bom, as forças que atuam sobre o carro são peso, normal, tração e atrito.
Vamos lá. Peso, tá aqui, normal, tração e força de atrito. Essas outras duas aqui são nada mais, nada menos que componentes da força-peso, certo? De acordo com a orientação dos eixos X e Y, precisamos decompor a força-peso. Assim temos. Bom, vocês têm que prestar atenção aqui. Quanto que vale PY? Ó, imagine que se esse ângulo aqui é 30 graus, certo? Nós temos aqui PX sendo aqui, ó, esse ângulo aqui também só pode ser 30 graus, certo? Por que aqui é 30 graus? Você vai me perguntar, por que, professor? Simples, porque se aqui é 30, e se eu me imaginar esse triângulo aqui, a soma dos ângulos internos do triângulo é 60 graus. Então, esse ângulo aqui, se aqui é 30, aqui vai formar 90. Esse aqui só pode ser 60, esse ângulo. E como aqui, se você pegar a componente Y com plano inclinado, eles têm que formar 90 graus. Então, se aqui é 60, obrigatoriamente esse ângulo aqui tem que ser 30 para completar 90. Entenderam? Então, obrigatoriamente, esse ângulo aqui também é o mesmo ângulo do plano inclinado. Isso é importante para a gente achar as componentes da força. Vamos começar com PY. Lembrando, o PY está aqui, mas ele pode ser transportado e colocado ele aqui na frente para achar o seu valor. Então, opa, peraí que tem alguém acho que pedindo para entrar. Deixa eu ver aqui, admitir. Vitório, tudo bem? Nós estamos fazendo aqui, ó, o exercício número 1, tá? Tá na página 128 do livro, tá? Nós já começamos a explicação, mas depois, hoje ainda eu posto a aula, você pode assistir esse pedacinho que você perdeu. E se você tiver alguma dúvida, você me pergunta aí, assim que eu finalizar o exercício, tudo bem? Tudo bem, professor. Boa noite. Obrigado. Boa noite, tá? Vamos olhar aqui. Então, o que nós fizemos? O plano inclinado, nós começamos agora esse exercício aqui. Nós precisamos descobrir a tração. Colocamos as componentes de força, PY, PX, normal, que é uma contrária ao PY, e a força-peso, que aponta para o centro. Para nós encontrarmos a força PY, o que nós vamos ter que fazer? Olha só, se ele está aqui, e olha só, o valor dessa componente é igual a essa, tá? Porque elas estão na mesma altura, mesmo comprimento. Então, o PY vai ser simplesmente isso aqui, ó. Você tem que lembrar que se eu usasse a força seno, ó, o seno do ângulo, que é 30 graus, é igual ao cateto oposto, que é o PX, desculpa, dividido pela hipotenusa. Quem que é a hipotenusa desse triângulo retângulo, ó? É a própria força-peso. Então, passo multiplicando. O PX será igual a peso, ó. Isso aqui, ó, é o valor do peso, vezes o seno do ângulo. Pessoal, se vocês pegar a manha, você pode olhar direto e saber quando você tem o valor da hipotenusa e você conhece um ângulo, que no caso é esse ângulo aqui, que sempre será igual a 30 graus. Você já pode pôr direto que essa aqui, como ela é oposta ao ângulo, ela vai ser o valor do peso vezes o seno do ângulo. Essa PY, como ela é adjacente ao ângulo, ou seja, ela está paralela ao ângulo, tá? Ela vai ser o peso vezes o cosseno do ângulo, porque cateto adjacente é cosseno, tá? Vou ativar aqui o... ativou. Entendeu? Então, aqui nós temos o ângulo de 30 graus. Então, esse aqui vai ser sempre igual. O PY sempre vai ser igual ao peso, o valor da força-peso mesmo, tá? Vezes o cosseno de 30, tá? E lembrando que o peso é igual à massa do objeto vezes a gravidade. Pois bem, aqui foi trocado o peso por massa vezes a gravidade.
Foi dado para nós que o peso do carro, a massa do carro era 800 kg. A força da gravidade é 9,8 vezes seno de 30, tá? Se você pegar, fazer a sua continha na sua calculadora, ó, fácil. Vamos fazer para o PX. 800 vezes, que é a massa, vezes a aceleração da gravidade, que é 9,8, vezes quem? O seno de 30. Na calculadora, seno de 30 graus. Igual 3.920 newtons. Certo? Fazendo para o PY, tá? Por que nós vamos precisar do PY? Porque para determinar a força de atrito, ele vai precisar ser necessário. Então, nós temos que o PY é igual a 800 kg, vezes a aceleração da gravidade, que é 9,8, vezes o cosseno de 30 graus. Fecha aqui, igual. Ó, deu 6.789,6. Arredonda, 6.790 newtons. Com isso, nós obtivemos o quê? Achamos Px e Py, mas a nossa incógnita é o T. Nós queremos saber qual a atração necessária para fazer esse carro subir com uma aceleração de 0,5 metros por segundo. Bom, vamos fazer aqui, utilizando o princípio da independência dos movimentos, né? Nós temos que no Y, a força resultante será normal menos peso. Pela segunda lei de Newton, normal menos peso é igual a massa vezes a aceleração em Y, mas como não temos aceleração na vertical, aceleração em Y é zero, portanto, a normal é igual a Y e vale 7.000. A normal é igual a Y e vale 6.790, certo? Por quê? Porque igual a zero, essas duas aqui passa para lá, a normal fica 6.790. Sempre, pessoal, plano inclinado, essas duas são iguais. Por quê? Não há aceleração, né? Se não é aceleração, normal menos peso tem que ser igual a zero, passa para lá, uma é igual a outra, então você tem um equilíbrio aí estático. E essa é importante porque a gente, com essa definição aqui, nós encontramos o valor da normal. Por quê? Nós vamos precisar saber saber a força de atrito. A força de atrito vai ser esse alfa, que também muitas vezes aparece como mi, que é o coeficiente de atrito. Força de atrito é mi vezes a normal, certo? A normal é 6.790. A força de atrito foi dada aqui para nós, ó. Ó, o coeficiente de atrito entre o asfalto e os pneus é de 0,0577. Substituindo esses valores, fazendo essa continha, ó, 0,0577 vezes 6.790, igual, arredondando, né, 392 newtons. Essa é a força de atrito. Portanto, agora, para a gente encontrar a aceleração ou a tração necessária, né, nós vamos olhar aqui no carrinho e ver quem são as forças que estão atuando. Olha só. Nós temos a tração está para cima, então era positivo. Vou colocar aqui, ó, tração. Nós temos quem? Contrário ao movimento. O Px está para baixo, ó, contrário à nossa referência. Tudo que é contrário ao movimento, a gente adota aqui em física como negativo. Então, é menos o Px. Quem que nós temos contrário ao movimento? A força de atrito. Então, ela é negativa também. Menos Fat. Tudo isso vai ser igual. Isso aqui, pessoal, é a força resultante, o resultado que vai sair desses aqui. Vai ser igual a massa vezes a aceleração. Certo? Que é o que nós queremos saber. Então, vamos... na aceleração. A aceleração foi dada. É a tração que nós precisamos saber. Então, vamos substituir os valores aqui que nós temos. Tração vai ser igual.
O PX, vamos lá. Olha só. O T, que é a tração, tá? Ele vale, é a incógnita, certo? O PX nós calculamos aqui, vamos olhar, ó. PX nós calculamos, massa vezes a gravidade, Vênus sendo 30 graus, achamos 3.920. Ok? Tá aqui, menos a força de atrito nós calculamos aqui. Então, tá aqui, ó, 392 igual a massa do veículo foi nos dada. Se a gente olhar aqui, a massa do veículo, 800 quilogramas. Certo? E nós temos a aceleração da gravidade, que também foi dada, tá? Então, olha só, se você quiser relacionar, ó, nós temos a tração aqui, o PX está aqui, a força de atrito está aqui, a massa está aqui e a aceleração está aqui, certo? Quem que é a nossa incógnita é essa, certo? Passou tudo para o outro lado, você poderia ter feito essa conta antes, para depois passar, tanto faz, multiplicado, ó. Aqui vai ficar 400 quando você multiplicar, mas passou tudo para o outro lado. Passou, trocou o sinal. Qual que é a força de tração? Vamos por aqui, ó. Vai ser 400 mais 3.920 mais 392. Então, a força de tração para que o carro suba com uma aceleração de 0,5 metros por segundo ao quadrado vai ser igual a 4.712 newton. Pessoal, esse é o exercício 1. Obviamente, o que eu vou fazer? Vou mudar dados do carro, vou mudar o ângulo aqui da pista e assim por diante, mas será da mesma forma. Esse é o exercício número 1, com alternativas, mas lembrando, o Victório que chegou agora, é assim, Victório, eu vou deixar aberto para vocês fazer a semana toda, do dia 30 até o dia 4, tá? Fiquem abertos, mas quando vocês começar a fazer a prova, eu acredito que tem que começar e terminar, vai ter 3 horas de prova, né? Nem precisaria ter tudo isso. E você acabou de fazer sua prova, você me manda no WhatsApp a foto das suas resoluções feito à mão. Lembrando que tem que ter o desenho do diagrama de corpo livre, tem que ter tudo. Não pode ter só os cálculos, tá? Para me validar. Professor, se fosse ali fosse um ângulo de 40 graus, aí os outros ângulos também seriam 40 graus ou seria 30 também? Não, seriam 40. Aí repete o ângulo da rampa, no caso, né? Isso, exatamente. Porque, olha assim, vou voltar e analisar aqui, ó. Vamos supor que aqui fosse 40 graus. Ó, eu vou fazer um desenho aqui à parte, ó. Vou fazer um triângulo retângulo aqui, ó. O que você tem que entender é essa relação que existe entre a rampa e o plano inclinado, ó. Aqui nós temos uma componente aqui, ó, perpendicular ao plano, tá? O plano segue para cá. Imagine assim, se aqui fosse 40 graus, olha só, esse ângulo aqui obrigatoriamente é 90 graus, certo? Você tem que lembrar que a soma dos ângulos internos de um triângulo tem que dar 180 graus. Então, pensa comigo aqui. Vamos falar que esse ângulo aqui, ó, é o teto. Eu não sei quanto que ele é. Então, se eu somar 90 mais 40 mais θ, obrigatoriamente tem que ser igual a 180 graus, certo? São a somatória dos ângulos internos de um triângulo. Bom, se eu somar 90 com 40, vai dar 130, certo? Esse aqui, 130 graus. Passa ele para o outro lado negativo, então nós vamos descobrir que o θ vai ser igual a 180 menos 30 graus, certo? 180 menos 30 graus, né? Vai ser
50 graus, certo? Igual a 50 graus. Portanto, esse ângulo aqui é 50 graus. Agora, quanto que vale esse ângulo aqui? Esse ângulo vai chamar alfa. Meu, olha só, se essa linha está perpendicular ao plano inclinado, que é o que acontece com a componente PY normal, e esses dois aqui tem que ser 90 graus também, ó. Esse ângulo aqui obrigatoriamente é 90 graus. Se esse é 50, esse aqui só pode ser 40. Por que só pode ser 40? Porque 50 mais 40 é 90 graus. Então, o ângulo que eu pôr aqui, se eu pôr aqui 22 graus, aqui é 22 graus. Se eu pôr 13 graus aqui, aqui é 13 graus. Entenderam? Agora eu entendi, pessoal. Perfeito. Vamos passar, então, para um próximo exercício, tá? Vamos ver aqui agora de uma próxima unidade. Você qual que era a página mesmo desse aí? Perdão. Por favor, anotem todos aí, página 128. Beleza, professor, obrigado. Ok. Vamos agora na seção 1.1. Escolher um aqui que está bem detalhado. Vamos pegar esse aqui, ó, para resolver. Aí eu vou ter que usar meu tablet, tá? Só um minutinho aqui para preparar aqui o exercício aqui. Um minuto só. Um minutinho, pessoal, tá? Deixa eu... Vou ter que usar aqui no tablet, tá? Vou parar de compartilhar essa tela. Aqui.
Pessoal, deixa eu compartilhar a tela, então, aqui. Estão vendo o livro aí? Já compartilhei minha tela. Professor, tá só a tela, agora sim. Assim, tá? Então, ó, esse é o exercício 1, ó. Pra você olhar aqui, ó, página 151. Tá? Tá aqui. Esse é o exercício número 2. Número 2, página 151. Exercício 01, da página 151, tá? Vou colar ele aqui no meu software aqui para resolver ele na mão aqui, tá? Aqui. Quer saber? Vou apagar isso aqui. E concluir. Vamos lá. Então, olha só. Nós temos assim, um objeto de massa 20 kg desloca-se por 20 metros em sua trajetória retilínea de acordo com a equação horária dos espaços, tá? Que é S igual a 10 mais 3t mais 1 vezes 2 ao quadrado. O trabalho realizado pela força resultante durante o deslocamento é... Pessoal, é muito importante que a gente observe duas coisas que nós vamos precisar. Para a gente determinar o trabalho executado pela força resultante, primeiramente, para cá, nós vamos ter que definir, né? Reconhecer algumas coisas. Primeiro, a fórmula da força resultante, que é a segunda lei de Newton, que nós já usamos muito, que a força resultante é igual a massa vezes a aceleração do objeto. Outra coisa, pessoal, é conseguir identificar nessa função horária que ele deu, foi essa que é S igual a 10 mais 3t mais 1 vezes t ao quadrado, a equação horária dos espaços, a equação do movimento uniformemente variado, ó, onde a equação é S igual a S0 mais V0t mais 1/2 da aceleração vezes o tempo ao quadrado. Certo? Então, o que a turma confunde um pouquinho? Olha só. Deixa eu mudar de cor. Esse aqui corresponde ao S0. Esse 3 corresponde à velocidade zero. Só que esse 1, ele não é aceleração. Na verdade, ele é aceleração dividido por 2. Entendeu? E, portanto, o 1 que você encontra aqui é o valor da aceleração dividido por 2 por causa da fórmula. Portanto, a aceleração, na verdade, né? Aceleração vai ser igual a 2 vezes 1, 2. A aceleração, então, é 2 metros por segundo ao quadrado. Certo? Com isso, nós conseguimos determinar a força resultante. Por que eu preciso da força resultante? Porque a definição de trabalho, ele pede o trabalho realizado. O trabalho realizado pela força resultante, né? Ou melhor, vou mudar de cor aqui, o trabalho realizado pela força resultante vai ser igual a força resultante vezes o deslocamento
vezes o cosseno do ângulo θ da força em relação ao deslocamento. Tá? Se vou fazer um desenho de um bloco aqui. Se por acaso eu tenho um corpo onde o deslocamento dele acontece nessa direção e a força resultante também é nessa direção, certo? O cosseno de θ é igual a 1, porque o ângulo, tá? O ângulo é igual a 0 e cosseno de 0 é igual a 1, que é o caso daqui. Eu tenho um deslocamento, né, da força resultante e o deslocamento é na direção da força. Portanto, eu tenho aceleração, eu preciso determinar a força resultante agora. Eu tenho a massa que nos foi dada, ó. A massa está aqui. Tá? Portanto, para mim calcular a força resultante vai ser igual a massa vezes a aceleração. Tá? Então, a força resultante vai ser igual a 20 kg vezes a aceleração, que é 2 metros por segundo ao quadrado. Obviamente, quilograma vezes metro por segundo ao quadrado é newton. Portanto, a nossa força resultante é igual a 40 newton. Terminamos? Não. Nós simplesmente obtivemos a força resultante. Agora ele quer o trabalho. Portanto, ó, o trabalho da força resultante vai ser igual ao quê? A força resultante, que é 40, vezes a distância, que é, ele deslocou o objeto, ele fala aqui para nós, durante 20 metros, certo? 20 metros, vezes o cosseno de 0, que no caso é 1. Toma cuidado, pensar que cosseno de 0 é 0, zero é tudo, tá? Então, o trabalho realizado pela força vai ser 800 joules de energia e trabalho. Então, quem quiser dar um print aí da tela para manter o exercício, esse será o número 2, tá? Beleza, professor. Vamos ver o próximo. Tá vendo que são tudo exercícios tranquilos, hein? Vou pegar aqui. Não, vamos fazer esse, exemplificando esse 2 aqui. Peraí. O outro foi da página 151, tá? O exercício 1. Vou até dar uma limpada aqui para a gente fazer esse aqui. Exemplificando aí. Pegar por objeto. Pois bem, vamos lá. Ó, pessoal, esse aqui, nós estamos com ele na página, é o exemplificando da página 155. Então,
O exercício 3 da prova é o exemplificando. Da página 155. Simplificando a página 155. Tá? Então, o que nós temos? Vamos lá. Uma partícula de massa 2 kg parte do repouso e percorre 10 metros em um intervalo de tempo de 2 segundos, com aceleração constante. Qual é a energia cinética da partícula ao final desse movimento? Vamos lá. A fórmula da energia cinética é K, que é a energia cinética, tá? Também conhecida como K ou EC, energia cinética, é um meio, esse M é a massa e esse V é a velocidade. Certo? Bom, portanto, precisamos descobrir qual a velocidade da partícula. Tá? No final do movimento. Para isso, precisamos descobrir a aceleração. Para descobrir a aceleração da partícula, o que nós vamos ter que fazer? Podemos isolar primeiramente, se vocês quiserem achar melhor, ó. Nós temos essa fórmula que ele já substituiu os valores, depois passou. Se você quiser, você pode isolar antes, tá? Vai dar no mesmo resultado. Se eu fosse isolar antes, nós teríamos... porque é uma parcela... foi interessante fazer o que ele fez aqui, porque uma parcela você já cancela, né? Por quê? Olha só. Quando ele fala que uma partícula parte do repouso, ó, isso aqui é muito importante, nós sabemos, então, que a velocidade inicial é igual a zero. E se a fórmula da velocidade uniformemente variada é ΔS, que é a variação, há outro detalhe. Se ele parte do repouso, V0 é igual a zero e S0 também é igual a zero. Portanto, o ΔS aqui é simplesmente o S. O S vai ser igual ao que ele percorreu, que é 10 metros. Certo? Então, aqui entra o 10. Como a velocidade inicial é zero, vezes o tempo, essa parcela vai zerar. Por quê? Partiu do repouso, velocidade inicial é zero. O que nós vamos ter, então? O 10, que é o espaço, porque final menos inicial, se inicial é zero, o espaço só pode ser 10. Aqui nós zeramos, né, já falamos, mais aceleração vezes o quê? O tempo. O tempo foi 2 segundos, não foi dado. Substituímos ele aqui ao quadrado dividido por 2. Aí foi feito isso. Passou-se o 2 para o lado de cá, multiplicando. Tá? Esse 2 ao quadrado passou dividindo. Tá? Para cá. E a aceleração ficou isolada. 2 vezes 10, 20. 2 ao quadrado é 4. 2 vezes 2 é 4. Então, nós temos que a aceleração é 20 dividido por 4. Vai dar 5 metros por segundo. Certo? Bom, nós temos agora a aceleração. E com a aceleração, nós podemos obter a velocidade do objeto final, que é quando ele quer saber a energia cinética. Para a gente calcular a velocidade final, nós vamos usar a equação da velocidade, onde aqui nós temos a velocidade final, aqui nós temos a velocidade inicial, a aceleração e o tempo. Bom, isso aqui, a gente sabe que a velocidade inicial é zero. Partiu do repouso. A aceleração acabamos de encontrar, 5 metros por segundo.
O tempo foi nos dado. Olha só. Um intervalo de tempo de 2 segundos. Troca aqui. Portanto, 2 vezes 5, 10. Então, a velocidade final é 10 metros por segundo. Agora é só substituir os valores na fórmula. A energia cinética é o meio da massa vezes a velocidade ao quadrado. A massa nos foi dada, 2 kg. A velocidade nós encontramos, 10 metros por segundo. Tá? O que nós temos aqui? Bom, tem 2 aqui e 2 aqui, se cancela. Tá? Se fosse 4 aqui, você poderia dividir o 4 por 2, sobraria 2. 10 ao quadrado é 100. Então, a energia cinética nesse ponto vai ser 100 joules. Alguma dúvida, pessoal? Não, professor, tranquilo, para minha parte. É suave, pessoal. Bem suave mesmo, tranquilo. E como último exercício para a prova, que vai ser o quarto, tá? Eu vou fazer aquele que o Douglas falou para nós, que foi do trabalho, que foi o exercício número 3 da... Opa! O exercício número 3, né? Do que era para entregar. Para ver, inclusive, para confirmar, que é esse aqui, tá? Eu vou recortar ele aqui, certo? E aí você vai conferir se vocês acertaram ou não. Ok. Vou dar o ok aqui, salvar em fotos. Esses são 2.2, né? Tá. Vamos lá. Dá para pôr nessa mesma imagem aqui. Aqui mesmo. Vamos lá. Ó, um objeto de 8 kg se movendo na horizontal da esquerda para a direita, sob a ação de uma força resultante constante. A energia cinética do objeto varia conforme a figura 3.11. Qual é a velocidade aproximada no bloco em metros por segundo, considerando um deslocamento de 3 metros? Pessoal, na verdade, olha só, se fosse um gráfico totalmente proporcional, né, nós teríamos a seguinte questão. Ó, o 3 metros estaria por aqui, iria bater aqui e vai corresponder a uma energia cinética aqui. Ó. E se ele quer saber num deslocamento de 3 metros, então essa seria a nossa energia cinética no gráfico. Eu acho que daria até para fazer outro método, mas vamos aqui. Bom, considerando o deslocamento de 5 metros, podemos achar a força resultante. Tá? Força resultante. Ok? Bom, força resultante vai ser igual. Força resultante. Vou fazer uma coisa aqui. Ó, o trabalho realizado vai ser igual o delta K, certo? Delta K.
que é a variação da energia cinética final menos inicial. Certo? Bom, e isso tudo aqui vai ser igual ao quê? A força resultante vezes a distância. Por que eu não vou colocar o cosseno de θ aqui? Não preciso. Porque o objeto está se movimentando na horizontal da esquerda para a direita sobre a ação de uma força resultante constante. Então, ele já está indicando meio que a força está constante. Então, por exemplo, isso aqui é 1. Então, eu não precisaria. O que eu preciso determinar é o ΔK. O ΔK vai ser para mim obter a força resultante. Por que eu vou precisar da força resultante, né? Para achar o trabalho realizado por essa força. E com isso, a gente vai conseguir obter, né, essa velocidade final na condição quando o deslocamento for 3 metros. Certo? Agora, só tem um detalhe que eu acredito que no desenho desse gráfico, eu só vou conferir aqui fazendo as contas, que eu acredito que aqui não é 3, aqui é 30 joules, tá? É esse que eu acho que pode ter sido o erro que cometeram, mas eu acabei aceitando o que foi feito, tá? Aqui, então, portanto, ó, o valor aqui foi erro de impressão, não sei, deixa eu até apagar aqui. Então, pessoal, é isso aí que era a minha dúvida, porque não estava batendo com esse valor deles aí, né? Dava fração menor do que está nas respostas lá. Então, exatamente, porque aqui, ó, na verdade é 30. Vamos só conferir os cálculos, aí a gente vai chegar à conclusão. Mas quem fez, eu considerei certo, tá? Ó, vou apagar aqui, vou pôr aqui em preto. Ou não, peraí, deixa eu ver se eu consigo fazer diferente. Eu consigo apagar bem pequenininho. Pronto. Vamos fazer com 30 para verificar se vai dar certo, tá? Pois bem. Então, se a gente for achar o ΔK, nós sabemos muito bem que ele é a energia final menos a energia inicial, correto? Se você olhar aqui no gráfico, olha assim, quando ele chegar a 5 metros, a energia é 0. Entendeu? Ele parte com 30 quilojoules, quando ele chega no final, ele é 0. Ou seja, provavelmente o objeto para. Para a energia... Isso aqui é K, né? Aqui é K inicial. Para a energia... Ó, imagina só, vamos olhar a fórmula de energia cinética. Se a energia cinética é igual a 1/2 da massa vezes a velocidade ao quadrado, bom, a massa do corpo não varia, a não ser que ele for perdendo pedaço pelo caminho. Para isso aqui ser 0, só pode ser que a velocidade zerou. Entendeu? E o gráfico apresenta isso para nós. Ó. Né? Apresenta o fim da energia cinética. Bom, pois bem. Então, o que nós vamos fazer aqui? Aqui, ó. Vamos fazer, então, aqui. Para cá vai ser igual. A final é 0 menos a inicial, que é 30. Portanto, é menos 30 joules. Deu negativo porque ele está variando, tá? Sendo perdida essa energia cinética aí. Bom, então, a força resultante vai ser o quê? Portanto, a força resultante, vamos olhar assim, como a gente sabe? Olha só, como aqui, como o trabalho da força resultante é igual à variação da energia cinética, eu posso falar, então,
que o ΔK vai ser igual à força resultante vezes o deslocamento. Nós vamos precisar determinar a força resultante para poder determinar o trabalho realizado pela força, né? Então, o que nós vamos fazer? Passa a distância dividindo, e nós vamos ter que a força resultante vai ser igual o ΔK dividido pelo D. A variação da energia cinética é menos 30, e a variação do deslocamento tá aqui, ó, deslocamento 5. Pessoal, por que é interessante a gente determinar a força resultante? Porque ele fala, ó, a força resultante é constante. Então, tanto para a posição 5 metros, quanto a posição 0, a posição 3 metros, a força resultante é a mesma. Com isso, nós conseguimos determinar, para essa posição de 3 metros, qual será a velocidade do objeto. Tá? Pois bem. Então, nós vamos fazendo essas contas aqui. Menos 30 dividindo por 5 vai dar menos 6. Certo? Agora, o que nós vamos fazer? Vamos achar o trabalho resultante para a distância de 3 metros. Ó, vou colocar aqui, ó, 3 metros. Vai ser igual ao quê? A força resultante vezes a distância de 3 metros. Portanto, o trabalho da força resultante nessa distância de 3 metros vai ser igual a força resultante, que é constante, né, que nós sabemos que é menos 6, vezes a distância, que é 3 metros. Ou seja, o trabalho é menos 18 joules. Tá? Como nós sabemos, nós vimos ali em cima, que a variação do trabalho resultante é igual à variação da energia cinética, nós podemos colocar o seguinte, que a trabalho da força resultante vai ser igual à energia cinética final que nós estamos considerando na posição 3 metros, tá? Menos a energia cinética inicial. Correto? A energia cinética inicial, nós já sabemos que é 30. Então, nós só vamos trocar aqui. Vamos fazer o seguinte. O trabalho da força resultante nós encontramos. Opa, eu fiz aqui. O que eu ativei aqui? Deixa eu ver. Ah, não. Eu cortei um pedaço aqui acidentalmente. Ah, brincou, hein? O que eu ativei aqui? Ah, aqui. É isso. Não. Acho que dá não saber usar o software na sua integridade. Sempre a gente fala alguma besteirinha. Pior que ainda ele. Nossa. Não.
Não acredito que isso vai acontecer. O que eu coloquei aqui que eu não sei o que eu fiz? Vai ficar tudo transparente agora. Mas apagou também. Aqui, cortar, copiar, apagar, mesclar, duplicar, colar, ajuste, equilíbrio de cor, opacidade. Vou ter que fazer um aqui por cima, né? Eu tornei o fundo transparente sem saber como. Então, vamos lá. Bom, pessoal, então o que nós temos? O trabalho nós achamos que é o menos. Só para finalizar isso, né? O trabalho, então, da força, vou reescrever aqui. O trabalho da força resultante vai ser igual à energia cinética final menos a energia cinética inicial. O trabalho da força resultante é menos 18 joules, igual. Aí, a energia... Espera aí, deixa eu só ver aqui, colocar isolar... Vamos encontrar aqui, então, a energia cinética inicial. Então, afinal, nós sabemos já que é o espaço... A inicial, né? Nós vamos querer saber a final, ó. E a final é na posição 3 metros, tá? Menos a inicial, que é 30 joules, certo? Passa esse 30 para o outro lado, então a energia cinética final vai ser igual a 30 menos o 18. Vai ser igual, então, a 12 joules positivos. Ou seja, nessa posição aqui, pessoal, aqui vale 12 joules, tá? Quando a posição for 3 metros. Com isso, se a gente sabe que aqui é 12 joules, agora a gente pode calcular o quanto vale a velocidade, porque nós temos que, então, que a energia cinética final vai ser a massa vezes a velocidade ao quadrado dividido por 2. Essa final aqui nós calculamos, é 12. Passo 2 multiplicando, a massa dividindo e esse 2 como raiz. Então vai ficar assim, ó. Vou passar passo a passo. Ó. 2 vezes kf, tá? Passo a massa dividindo pela massa, igual a velocidade ao quadrado. Passo agora isso como raiz, e nós vamos ter, portanto, ó, vou por aqui, ó, que a velocidade vai ser igual ao quê? 2 vezes o kf, que é a energia cinética que nós encontramos, dividido pela massa, e nós temos que extrair a raiz disso. Então, a velocidade vai ser 2 vezes de 12, dividido pela massa, né? Foi dado, a massa é 8 kg. E aqui a gente extrai a raiz. Fazendo essas contas aqui, só para conferir, 2 vezes 12 igual a 24, dividido por 8, 3. Raiz de 3 vai dar 1,7 aproximadamente. Então, 1,7 metros por segundo. Então, a resposta é a letra D. Deixa eu para vocês poderem dar um print aí. Então,
Esse, pessoal, vou anotar aqui, o exercício 4 é o exercício 3 da unidade 3, seção 2. Já deram o print, pessoal? Sim, professor. Então tá. Professor, só uma dúvida rápida aí. Deixa eu voltar aqui, só pegar a página para passar para vocês. Página 164, tá? Página 164. Pode falar. Deixa eu voltar lá. No delta K lá, o 30, o 0 menos... O 30 seria o... Não entendi muito bem. Tá, vamos lá de novo. Eu vou riscar, na verdade, como aqui está tudo embaralhado, bom, pode até ser, ó, o 30 vem daqui. Por quê? Ah, tá. 30 é a energia cinética inicial. Então, ó, partindo do deslocamento zero, que aqui é o deslocamento, certo? É a posição zero. Quando a minha posição é zero, minha energia cinética vale 30. Quando meu deslocamento é 5 metros, minha energia cinética vale zero. Aí ele fala assim, ó, eu quero saber qual é a velocidade quando a posição do objeto estiver a 3 metros. Para isso, nós tivemos que fazer o quê? Primeiro passo, encontrar a força resultante. Por quê? Eu tinha condições de saber a força resultante, por quê? Porque eu saberia que a força resultante, né? Eu conseguiria saber que a força resultante ela é igual à variação do trabalho vezes a distância. A variação do trabalho é igual à variação da energia cinética. A variação da energia cinética ficava muito fácil, por quê? A inicial foi dada, que é 30. A final era zero. Só olhando no gráfico, você já observa que ela é zero. Então, quando você faz a final menos a inicial, vai dar que a variação da energia cinética, que é igual ao trabalho, vai dar menos 30 joules. E aí você obtém a força resultante, porque você tem a distância, tem a variação da energia cinética, isola a força resultante, e você encontra, portanto, que a força resultante é menos 30 dividido por 5. Encontramos que a força resultante é menos 6 newtons. Pois bem, com isso, pessoal, agora a ideia que a gente tem a força resultante é a gente saber achar uma maneira de encontrar a velocidade. Como que a gente pode encontrar a velocidade? Relacionando qual é o trabalho da força quando o deslocamento for 3, certo? Porque nós temos a distância, 3 metros, nós temos a força resultante. Por quê? Porque a variação do trabalho é igual à energia cinética final menos a inicial. Como nós achamos o trabalho realizado a 3 metros, que é menos 18, nós entramos nessa equação, achamos a energia cinética final, né? Você vai substituir aqui a inicial, nós já sabemos que era 30, o trabalho nós encontramos que era menos 18 joules, nós fizemos aqui então. Então, encontramos a energia cinética, quando a posição do objeto for 3, a energia cinética era 12. Por quê? Para me encontrar a velocidade, agora eu posso aplicar diretamente a fórmula da energia cinética. Energia cinética final igual a massa vezes velocidade ao quadrado por 2. Eu queria saber a velocidade. Isolei a velocidade, substituí a final que nós encontramos aqui, e com isso encontramos a velocidade do objeto quando a posição era 3 metros. Ficou claro, pessoal? Sim, professor, agora da minha parte aqui tá beleza. Alguém tem alguma dúvida?
Pessoal, alguém de vocês tem alguma dúvida? Vamos lá. O Vitório, o Ângelo, o Douglas está tranquilo, né? Não, minha parte tá tranquila também, professor. Tranquilo, né? Da minha parte também, professor. Tá. E o Vitório? Vitório, você que tá falando que você estava meio... Não sei se foi o Vitório, foi o Ângelo que mandou o WhatsApp hoje para mim. Foi você, Ângelo? Dos trabalhos? Professor, eu não. Não, não foi você, então acho que foi o Vitório. Vitório, você tá aí online? Tá ouvindo? Pessoal, bom, é isso aí. Era a revisão, é os 4 exercícios que vão cair na prova. Nós fizemos a revisão, vocês sabem o que tem que fazer. O que eu aconselho agora a vocês para dar uma melhorada na pontuação? Aproveita agora, a aula não sei que vocês tenham mais dúvida dos exercícios da prova ou quer ver outra coisa. Caso contrário, eu vou liberar vocês. Eu gostaria que vocês usassem esse tempo agora para ir lá no AVA e fazer aqueles pré e pós-aula, se vocês têm algum pendente, porque aquilo vai contar ponto para vocês também. Só a prova que vocês fizeram não é suficiente para passar na disciplina. Tem a parte da pontuação que vocês têm que fazer no site. Não, beleza, professor. Eu, na verdade, tá faltando só o restinho da unidade 4, mas eu já termino ela também. Isso, finaliza lá tudo certinho, porque aí você fica correndo, a sua nota fica boa. É importante vocês fechar sempre com nota máxima possível, porque amanhã ou depois vocês querem fazer um mestrado, um doutorado, as notas da graduação conta a pontuação para entrar, né? Hoje pode ser que não seja interessante, mas amanhã depois pode ser interessante, entenderam? Isso é verdade, professor. Então, sempre procurar tentar fazer todos os trabalhos, fazer tudo que pede para tentar ficar sempre com a nota máxima. Nota máxima, entendeu? Você fechar a faculdade, é só a média geral das notas dos 5 anos ser uma nota, se possível, acima de 9, tá? Por quê? Porque isso faz diferença depois. E uma coisa que você nunca mais vai mudar na sua vida, tá? As notas que você tirou na graduação vai te acompanhar pro resto da vida. Onde você vai, que você vai precisar levar diploma, vai precisar levar história, tal, vai estar lá. Então, se aquelas materinhas que você passou meio assim, não sei, e tal, vai ficar te marcando por essa vida. Você vai pensar, o porquê que eu não dei uma estudadinha aqui, não fiquei com 10 aqui nessa disciplininha, que era tranquilo, a minha média global subir. Então, é um conselho aí de quem tem já experiência com isso, tá? Então, pessoal, se não tem, se vocês estão tranquilos, estão dispensados. Eu encerro a aula nesse momento para vocês e vou estar aqui trabalhando agora, preparando a prova, que na verdade será esses 4 exercícios com valores trocados, então não tem muita dificuldade. Se vocês forem lá, fizer bem essas provas, pessoal, vamos supor que você vai lá na segunda, dá tempo, você consegue fazer essa prova. Você está liberado, você faz todas as suas provas que vocês têm, vocês já estão de férias. Para vocês verem que o semestre, parece que 5 anos é muito, né? A turma fala, nossa, 5 anos de faculdade, mas eu vou dizer para você, não é. Porque cada semestre é, em média, 3 meses de aula, porque você tem os final de semana, tem feriado, tem tudo, e aula mesmo, efetivamente, é 3 meses. Então, basicamente, cada ano você vai fazer uns 6 meses de aula, e aí é muito rápido, e daqui a pouco, 5 anos, vocês estão com diploma aí, novas oportunidades, entenderam? Então, não desistam, porque passa muito rápido. Eu também, minha segunda faculdade, eu fiz nessa toada, as duas, né? Na segunda de engenharia foi trabalhando o dia inteiro, fazendo faculdade à noite, né? E valeu a pena pra caramba. Valeu muito a pena. Então, não desistam, entendeu? Porque as coisas mudam, né? Quanto mais graduado, mais qualificado vocês serão, melhor será para a vida de vocês.
Isso é verdade, né, professor? Verdade. É. Bom, deixa eu ligar a câmera aqui. Não tá ligando a câmera. Talvez eu tenho que parar a apresentação. Então, pessoal, eu quero desejar para vocês aí uma ótima prova, que vocês vão bem em todas as matérias. E no semestre que vem, espero que eu tenha a oportunidade de estar dando alguma disciplina para vocês, tá bom? Professor, quero agradecer aí pela força. Eu entrei meio já no, mas consegui acompanhar Sim, foi legal. e elogiar aí seu trabalho. O senhor desempenhou um bom trabalho, apesar de ser no virtual, mas está um pouquinho mais complicado, né? Mas mesmo assim, se eu conseguiu aí, pelo menos da minha parte, eu consegui compreender bem a matéria aí. Agradecer o senhor aí pelo empenho. Eu que agradeço, Douglas. E vamos torcer para o semestre que vem poder já começar nossas aulas presenciais, né? Aí vai ser muito legal. Se Deus quiser, vai dar certo, né? Sair desse imbróglio aí. Tá certo. Então tá certo. Muito obrigado, pessoal. Se vocês tiverem dúvida aí durante a semana, aí, qualquer coisa aí, me chama no WhatsApp. Eu ver aí, se tiver alguma coisa, eu vou estar à disposição de vocês. Beleza, professor. Qualquer dúvida aí, a gente chama. Beleza? Tá. Obrigado, Douglas. Obrigado, Ângelo. Obrigado, Vitória. Obrigado, professor. Boa noite. Um abraço. Boa noite. Um abraço.